esperando para dançar. Yeshua, 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 declare Yeshua, Yeshua, vem soltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem soltando sobre os montes de Jerusalém. E eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Soltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva, eu sou tua noiva, te esperando para dançar. Vem soltando sobre os montes. Vem pra mim, Jesus, de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes. Quem a noiva canta de Jerusalém. O que a igreja é? Sou noiva apaixonada. E o que nós esperamos? Te esperando para dançar. Vem soltando, declare. Vem soltando sobre os montes. Ele vem, ele vem. De Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar.
Adore o Senhor mais forte com essas palmas. Aleluia. Aleluia. Mais forte, adore. Dá honra e glória para Ele nessa noite. Aleluia. Começa a falar agora palavras de amor para Ele. Feche seus olhos. Feche os olhos. Isso. Começa a adorar o Senhor. Fala palavras de amor para Ele. Fala que Ele é santo. Santo, que Ele é poderoso. Fala para Ele que você o ama. Aleluia. Aquele que tem sede, vem e beba. Você tem sede? Então começa a buscar, começa a falar que Ele é santo. Aquieta agora, você voltou do lanche. Mas fica ligado que o Espírito Santo está trabalhando no nosso meio. Eu quero ouvir sua voz adorando ao Senhor. Santo, santo, vai adorando. Adore a Ele, aqui é só um ensaio, igreja. Quando chegar lá no céu, você vai adorar a Ele, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, o Alfa, o Ômega, o início e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Então comece a adorar a Ele um pouquinho agora. Adore a Ele, toque Ele, toque na orla do manto de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te adoramos neste lugar. A Tua presença é real, Senhor. Nós sentimos, Senhor. O Senhor está aqui no meio de nós através do Espírito Santo. Senhor, toca o nosso coração, inunda o nosso coração nessa noite. Pai, que possamos sair daqui cheios da Tua presença. Senhor, que não haja mais espaço para nós, mas que seja só o Senhor agora. Senhor, toma, Senhor, esse ambiente. Enche, Pai, a casa da glória do Senhor. Senhor, tira toda a frieza espiritual. Pai, em nome de Jesus. Que a igreja já possa aprender a adorar, falar que o Senhor é santo. Santo. Fala, igreja. Fala. Abra a boca, adora. Aleluia. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Você pode dobrar os seus joelhos aí no seu lugar agora? Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Faz um momento agora você e Deus. Começa a falar com Ele. Aleluia. Há poder no seu joelho, meu querido, minha querida. Que você possa se humilhar agora na presença de Deus. Se humilha. Reconhece Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Fala com o Senhor, adore a Ele como aquela mulher pecadora na casa de Simão. Adore ao Senhor agora. Corra para Ele agora, nessa noite, corra. Corra. Que você possa agora adorar aos pés dEle. Isso, adore a Ele, adore. Demonstre que você o ama. Amar é atitude, não é falar da boca para fora, mas é fazer algo. Então faça algo agora. Adore a Ele como aquela mulher, chore aos pés de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, nós queremos estar no melhor lugar. E o melhor lugar é aos seus pés, Jesus. Reconhecendo que não somos nada sem Ti. Não como o Simão, que estava sentado à mesa, achando que estava agradando. Mas nós queremos estar como aquela mulher. Essa conferência é para isso. É mergulhar, é estar aos seus pés, dizendo: o Senhor é o meu tudo. Aleluia. O Senhor é o meu Senhor.
de Deus que perdoa o meu pecado, é aquele que me purifica. Aleluia, aquele que unge a minha cabeça com óleo. É aquele que me faz assentar em lugares altos. É aquele que me dá um lugar na mesa. Aleluia, nós te adoramos neste lugar, Pai. Que haja, Pai, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração nesse lugar. Que não venhamos a nos distrair, Pai, mas que venhamos a ficar e nunca mais sair. Ficar aos seus pés, agarrados ali, chorando, ungindo os seus pés. Aleluia, com as nossas lágrimas, enxugando com os nossos cabelos. Porque estamos no ativismo e não temos tempo mais para ficar ali, não só falando, mas ouvindo. Porque muitas vezes quando Ele vem para falar, a gente já levantou, a gente já parou de orar. Que esse minutinho agora, Senhor, possamos sentir, ouvir a Tua voz, sentir o Teu toque, não apenas pedir, mas te adorar, Senhor, reconhecer que o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o Salvador da nossa alma, é o amado da nossa alma. Oh Deus, restaura, Senhor, nossa vida espiritual, renova, Senhor, aqueles que estão frios, Senhor, em nome de Jesus. Sem arrependimento não há avivamento. Que possamos olhar, Senhor, não para o cisco do olho do irmão, mas para a trave que está no nosso olho, e reconhecer aonde caímos, e voltar como aquela mulher pecadora correu, porque ela sabia que ela precisava correr para os pés de Jesus. E que a igreja venha entender que não há tempo mais. O tempo agora é hoje, é estar aos pés de Jesus. Então que você faça isso não só aqui, como foi falado, mas que você faça isso todos os dias, na sua casa, não só na igreja, mas que você passe tempo com Ele. Oh Espírito Santo, a Tua paz, que excede todo o nosso entendimento, invade o nosso coração, e mesmo em meio às muitas tempestades, aos mares revoltos, nós ouvimos a Sua voz, aquela voz que aquieta e fala: mar, fique quieto, vento, fique quieto. Que possamos ouvir a voz do Senhor, essa voz que fala com você, meu irmão, minha irmã. Passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. Essa voz de comando, que você venha ouvir de novo a voz do Senhor. Senhor, nós oramos aqui para esse segundo momento e pedimos que Teu Espírito Santo continue trabalhando no nosso meio, e que ainda hoje haja salvação nesse lugar, que ainda hoje haja restauração neste lugar, que ainda hoje haja libertação nesse lugar, transformação, e que as pessoas possam mergulhar nessas águas, essas águas borbulhantes. É água viva, não água parada. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você pode assentar um pouquinho. Agora nós vamos ter um momento aqui com o Ministério de Jovens. Fica ligado que Deus está falando com você. Não perca nem um detalhe, não se distraia.
Aleluia, hein? E aí, meus queridos irmãos, qual é a sua decisão nesta noite de sábado? Você vai entregar a sua vida literalmente para que Jesus possa decidir a respeito de todas as questões que envolvem você como ser humano nessa terra? Você consegue entender que a melhor decisão é permitir com que o Espírito dele que habita em você te oriente, te mostre. E é necessário que a gente pare de resistir ao Espírito. Lembra o que eu preguei quinta-feira? Sobre nós estarmos resistindo ao Espírito. No finalzinho aqui, ó, a Jéssica segurou a cadeira da decisão e ela ficou numa luta ferrenha com Jesus, que ela não quis entregar. Não é verdade? É sempre bom nós pararmos um pouquinho e entendermos sempre a mensagem que Deus tem para nos passar. Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero te dar uma oportunidade agora de você estar sendo participativo também de um momento muito importante, que são os dízimos e as ofertas. Aleluia. Então eu quero pedir aos irmãos, às irmãs, que por gentileza possam se colocar aqui à frente. Você que nesta noite vai estar semeando na obra do Senhor, você pode levantar da sua mão, que você possa tomar do envelope. Nós temos toda a condição dada a você para que você seja participante. Você pode dizimar e ofertar em espécie, cartão de débito ou crédito. Você também tem a chave do Pix. Nós temos aqui na TV, temos aí no encosto da cadeira. É só você aproximar o celular aí, no encosto da cadeira já vai te direcionar o seu banco. Mas o importante é que você participe em nome de Jesus, porque o melhor lugar para nós estarmos semeando é na obra. E nós sabemos que o dono da seara, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é aquele que acrescenta verdadeiramente sobre as nossas vidas. Eu tenho ensinado a vocês aqui sobre esse princípio da mordomia. Administramos tudo aquilo que pertence a ele. E eu disse a vocês que inclusive a nossa vida pertence a ele. Existem muitas pessoas que estão falando assim: eu sou dono da minha vida. Não, você não é dono da sua vida, não. Quem é dono da sua vida é Deus. Até a sua vida pertence a ele. Então, quando você entende a respeito desse princípio da mordomia, a qual você administra bens que não são seus, mas do seu Senhor, ele, de forma muito amorosa, ele te acrescenta mais e mais para que você possa estar administrando assim por diante. Porque ele, esse dono da seara, ele é bom, ele é bondoso. E como eu disse ontem, ele é amoroso. Então você que semeia, ele entende que você não é aquele que engole a semente, mas que você semeia para que ela venha germinar, crescer e frutificar no tempo certo e haver multiplicações. E é o que nós fazemos quando nós trazemos os recursos aqui para o gasofilácio. Aleluia. Então você nesta noite que vai estar entregando o seu dízimo e a sua oferta, no tempo que nós estivemos adorando aqui, você vai poder vir aqui ao gasofilácio. Eu vou te abençoar e posteriormente nós vamos orar em nome de Jesus. Mesmo que você tenha feito o Pix, você pode vir aqui que eu vou colocar as mãos sobre a sua cabeça e declarar uma bênção sobre a sua vida. Aleluia. Então vamos adorar ao Senhor este tempo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor cantem ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer cantem ao Cordeiro uma canção.
Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Aleluia. Estenda suas mãos em direção ao gasofilácio. Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, ainda na sua presença nós clamamos neste tempo que as tuas mãos estejam estendidas sobre esse gasofilácio e que haja a santificação de todos os recursos, Senhor. Nós glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos dá e nos concede do pão de cada dia, e que o Senhor possa derramar sobre nós toda a sorte de bênção. Que haja sim, Senhor, a multiplicação, as mudanças de marcos, o alargamento de tendas. Em nome de Jesus nós profetizamos, Senhor, um povo próspero na tua presença, fiel a ti, um povo abençoado, meu Pai, um povo que reconhece o seu senhorio e o princípio da mordomia. Que todos os recursos sejam santificados e que o Senhor dê sabedoria aos administradores, porque sabemos que é para o emprego, para o crescimento, para o ganhar almas. É o que nós clamamos e pedimos mediante essa oração, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você aplauda Ele mais uma vez. Vou chamar a pastora aqui. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Amém. Vem cá, Raíssa. Glória a Deus. Amém. A Raíssa quer contar um testemunho. Amém? Tá nervosa? Boa noite, Igreja Paz. Eu queria falar para vocês algo que aconteceu comigo ontem. Eu vou... Calma, deixa eu respirar um pouquinho, que eu estou um pouco nervosa. Bom, eu estava aqui no culto. Durante o culto eu senti muita fome, porque eu tinha comido somente uma pera antes de sair de casa. E aí, em casa, eu tinha apenas 4 torradas, que eram as torradas que eu ia comer no café da manhã, e uma pera para me comer durante o dia. Ai, Deus, calma. E aí eu peguei e conversei com o Senhor durante o culto. E eu falei com Ele: Pai, eu queria tanto comer alguma coisa hoje à noite, porque eu estou com fome. E a torrada eu vou deixar para amanhã, porque eu sei que amanhã eu vou estar com mais fome. Mas tudo bem, eu chego em casa, eu durmo, não tem problema.
E aí, no final do culto, a Ju pegou e falou assim comigo: ah, Raíssa, vão embora com a gente, né? A Ju e o Rafa. Aí eu peguei e falei: ok, vou ficar aqui esperando vocês. E aí a gente ficou conversando com o pastor Alisson, conversando. E aí subimos lá pra cima. Quando a gente subiu lá pra cima, a pastora me ofereceu um pãozinho. E depois a Patrícia me ofereceu um pedaço de bolo. Eu falei: pai, obrigada, porque eu já não vou dormir com tanta fome. E aí o pastor pegou e chamou a gente para comer lá na esfirra. E o Rafa chegou em mim e falou: Rai, você vai lá com a gente? Eu peguei e falei: olha, Rafa, eu não vou ir porque eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho como ir. E aí, a gente chegando ali na porta da igreja, o Rafa falou que ia me levar embora. Eu fui me despedir do pessoal. Não me lembro quem que perguntou, mas alguém perguntou por que eu não ia. E eu peguei e falei que eu não ia porque eu não tinha como pagar, né? Sorrindo e tudo mais. Eu estava alegre porque já tinha comido alguma coisa aqui. E aí o pastor Alisson pegou e falou que ia me abençoar. Ele ia pagar para me comer. E assim, era algo muito bobo, porque era só uma noite, não tinha problema. Eu dormia ali, não ia mudar nada. Eu ia chegar em casa e ia dormir. Mas Deus, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele ouviu eu pedindo para Ele, falando que eu queria comer alguma coisa. E Ele colocou para o pastor Alisson pagar para mim. E assim, é só o quão Deus é maravilhoso, sabe? Que Ele ouve até as nossas orações mais simples, até os mínimos detalhes, sabe? Ele nos ouve e Ele nos olha. É isso, gente. Obrigada. Amém. Vai lá nele lá. Vai lá no pastor Alisson. Amém. Boa noite, igreja. Todos já me conhecem, né? Ou alguns que não me conhecem. A pastora, não vou falar rapidinho, pastor, não vou demorar, não. Ah, tá. Ontem, eu tenho um bom tempo que eu venho sentindo dores. Muitas vezes as pessoas talvez me até sentado quando vocês estão de pé, é porque a dor está muito insuportável. Eu não suportava a dor e começava a doer muito, e doer as cadeiras, doer as pernas. Eu tinha que sentar. Muitas vezes até a pastora, levanta, sobe. Eu falei. E ontem, através da oração, e Deus abençoou, o pastor estava orando por mim, que na segunda chamada que o pastor chamou, eu vim para frente, sentindo o coração de vir. Aí quando ele orou para mim, eu estava com um peso muito grande nessa parte aqui. Eu sentia muita dor, mas eu me mantive de pé, orando. E quando chegou da oração, ele começou a orar e parece que foi arrancado um peso das minhas costas. E todo dia que eu levantava pela manhã, eu sentia dor, eu começava a dar os primeiros passos, mas eu não conseguia andar normal. E hoje, Deus abençoou através da mão dele, a honra, a glória de Jesus, a gente sabe. E hoje eu posso sentir como uma pessoa de 20 anos. Eu andei normal, eu estou andando normal, eu estou caminhando, eu não conseguia caminhar, talvez a pessoa passava por mim, eu ia caminhando, mas eu não conseguia andar. E hoje eu estou andando normal. Deus me curou através aqui. Esse é um dos milagres que Jesus vai fazer, mas Ele quer fazer mais. Eu quero que seja mais de 20 anos que eu estou sentindo isso. E eu venho sentindo, mas eu venho, como o pastor falou, eu venho pedindo, clamando, mas confiando no Senhor que Ele ia fazer algo e está fazendo hoje. Então não leva o tempo, porque para Deus um ano é 1000 anos, é um dia e um dia é 1000 anos. Então Ele faz no tempo dele, no momento dele, e Ele vem fazendo nesses dias, nesses 4 dias que nós estamos passando aqui, vale a pena buscar a Deus. E é isso que eu falo para vocês e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Chamar o pastor Alisson aqui. Vai agora a segunda parte para nós, né, pastor? Que Deus possa te usar tremendamente. Eu sei que tem um propósito, né? Que vocês vieram aqui com um propósito e no tempo certo, no tempo de Deus. E que o Senhor possa ser usado aqui como um vaso, né? Nas mãos desse Deus maravilhoso. Amém?
pode ficar em pé um instante. Há algo muito forte, muito especial. Há uma unção que está fluindo tão forte nesse altar que eu não estou segurando para me conter. Mas eu quero que você entenda. Pastor Ídolo já ministrou no seu coração. O que eu vou ministrar agora não é para você, pessoa. O que Deus vai fazer através dessa ministração é para a igreja. Deus vai ministrar para o corpo que Ele chamou, o corpo que Ele edificou, o corpo que Ele trabalha, para que possam entender o projeto de Deus, quando chega numa cidade, num lugar. Quando Ele disse que é importante que nós desaparecemos para que Ele apareça. Então, o que Deus quer fazer agora não tem a ver com você, mas tem a ver com o corpo. Então, eu não sei se você no corpo é o dedinho, se você é a orelha, se você é o nariz, se você é o coração, se você é o pulmão, mas se você faz parte deste corpo, Deus vai falar ao seu coração. Há uma unção de Deus fluindo mediante a um propósito. Deus sabe as lutas e as coisas que vêm acontecendo na minha vida de quinta-feira para cá. E a gente entende que algo no céu já foi liberado. Já foi liberado, já passou o terceiro céu e já foi liberado. Agora eu preciso que nós, como igreja, façamos o que está no Salmo 133. Como é bom e agradável estar unido os irmãos. Então hoje o que nós vamos fazer não é para uma pessoa, mas é para um corpo. E quando Crônicas fala da questão do unissono, ele vai dizer que todo o povo se reunia como uma só voz. Todos adoravam como se fosse um. Todos cantavam como se fosse um. Todos adoravam como se fosse um. Ele expressa o meu corpo, a minha igreja, a minha noiva. E dentro disso, ele coloca o tabernáculo dele. E ele vai dizer, nós somos o seu povo. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que eu não tenho nome, ele não tem o nome, ela não tem o nome, porque nós somos povo do Senhor, nós somos igreja do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro, que vai encontrar com Ele no grande dia da salvação. Então o que importa nessa noite é que eu desapareça e Cristo apareça. O que importa é que agora os seus problemas, a sua situação, Deus já falou, Deus já ministrou, mas agora Deus quer envolver você no projeto que Ele começou aqui. Tá, Espírito Santo de Deus. Quantos conseguem sentir algo diferente aqui nesse lugar? Eu estou tremendo aqui, irmãos. Eu cheguei aqui, eu subi lá para a sala, eu não consegui sair da sala, uma batalha, uma travada, e Deus começou a falar algumas coisas, e as coisas não estavam fluindo, e eu falei assim, Deus, quando isso acontece, é porque o Senhor separou algo que o Senhor não me revelou. E aí quando eu sentei aqui, Deus começou a falar comigo, é porque eu vou falar para a igreja, como se fosse um corpo. Eu vou trazer um desafio. E vocês precisam entrar nesse desafio comigo. E entenda uma coisa, irmãos. No céu não tem pregação. No céu não tem oração. No céu não tem jejum. O céu só tem uma coisa. Quem sabe me dizer? Adoração. Eu quero convidar você a tocar o céu nessa noite através de uma canção. Quero convidar você a abrir o seu coração para adorar a Deus como você nunca adorou na sua vida, porque, irmãos, os céus estão abertos nesse lugar, nessa noite.
Deus vai transformar algo na sua vida. Deus vai mudar propósitos, Deus vai mudar muitas coisas aqui nessa noite. Há anjos descendo e subindo neste lugar. Há anjos descendo e subindo neste lugar. Porque o propósito de Deus não visa melhorar a minha vida, mas visa em melhorar e expandir o reino dEle. Então Deus quer expandir o reino dEle neste lugar. E como foi dito ontem, Ele escolheu este lugar para expandir o reino dEle. Porque o coração de Deus vê almas indo para o inferno, vê pessoas indo para o inferno. Então Ele tem que escolher um homem, tem que escolher uma mulher, Ele tem que escolher alguém para comandar. Eu quero saber quem é você nessa noite. Eu quero que a sua adoração toque os céus. Eu quero que você feche os olhos como você nunca fechou na sua vida. Eu quero que você levante as suas mãos como se fosse tocar o céu. Eu quero que você não deixe nada tirar a sua atenção. É uma canção fácil que todos conhecem e você vai se deixar levar por ela. Eu vou pedir aos pastores que andem na igreja, que movimentem na igreja em oração, em adoração. Se sentirem de tocar em alguém, pode tocar. Mas ninguém se movimente a não ser os pastores. Amém? Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Exaltado Jesus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora.
igreja te adora. Exaltado Jesus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, a igreja, teu reino. Justiça, bondade, tua igreja te adora. A tua igreja te adora mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Agora você vai pegar na mão de quem está do seu lado, fechando os corredores. Espírito Santo, fecha os corredores, fecha os corredores, fecha aqui. E você vai começar a orar pela sua igreja. Você vai começar a orar pelo corpo. Há pessoas que vão sentir dores de parto. Comece a orar pela sua igreja. Comece a orar pelos seus pastores. Comece a orar. Comece a orar pelos seus vizinhos. Comece a orar pelos enfermos. Comece a orar pelos drogados. Comece a orar pelos viciados. Comece a orar pelos adúlteros. Comece a orar pelos prostitutos. Comece a orar pelos pecadores. Comece a pedir perdão pelos pecados do povo. Assim como Neemias pediu perdão pelo pecado da geração, pela idolatria, pela frieza espiritual. Comece, pastor Luciano, pastor Michele, ajoelhe aqui na frente. Comece a confessar os pecados desse bairro. Comece a clamar o Senhor para ter misericórdia dessas almas, dessas vidas. Comece a clamar ao Senhor. Comece pelos desviados, aqueles que se desviaram do caminho do Senhor. Comece a orar pelos casamentos. Comece a orar pelas crianças. Comece a orar pelos juniores. Comece a orar pelos adolescentes. Comece a orar pela juventude. Comece a orar pelos jovens adultos. Comece a orar. Ore para os não dizimistas. Ore pelos murmuradores. Ore pelos caluniadores. Comece a orar pela igreja perdida. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir a Jesus que tenha misericórdia. Que tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Perdoa os pecados. Perdoa os pecados do teu povo, Senhor. Nós como igreja agora amarramos o valente. Amarramos o valente. Nós pedimos perdoa. Perdoa os pecados, ó Pai, daqueles que afrontam o teu trono. Perdoa a rebeldia, perdoa a idolatria, perdoa a cegueira espiritual, perdoa a contenda, perdoa a porfia, perdoa os ciúmes. A igreja orando. Espírito Santo, comece a orar e a clamar ao Senhor. Ore para aquele que não é cristão.
Ore. Comece a clamar, comece a clamar. Ore pelo seu cônjuge, ore para os seus filhos. Ore ao Senhor. Agora, amém, amém. Agora olha para mim todo mundo, olha para mim, chama o Ítalo aí. Vem cá, pastor Michel e pastor Luciano, vem cá. Preste atenção agora numa coisa importante. O grande problema da igreja de hoje, fica aqui na frente, é não entender que o que flui na sua vida, flui dos seus pastores. E quanto mais você ora e se consagra pelos seus pastores, o Salmo 133 vai dizer como é bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo que sai da cabeça. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Jesus. Que desce pela barba. Quem que é a barba? Quer dizer quem? Quem que é a barba? Arão. A barba de Arão, que representa o sacerdote. Então, quando você ora para que a conexão entre o seu sacerdote e o seu cabeça, ela esteja limpa, você bebe água limpa. Quando você ora para a santificação dele, quando você ora para que eles estejam bebendo água pura do reino, essa mesma água vem sobre você, em espírito e em verdade. Então nós vamos orar por eles, porque nós cremos num tempo profético, e o tempo profético vem através do seu pastor, que traz força, energia e poder, não só para o crescimento, mas para a edificação do corpo de Cristo, para que ele receba a mensagem genuína do céu e entregue a vocês aquilo que o céu está liberando para vocês. Então nós vamos orar por eles. Primeiro, os líderes da igreja vêm, se aproximam deles. Pode vir. Isso, tocando neles, pode tocar neles. E vocês vão começar a orar pelos filhos deles. Comece a clamar a Deus, porque só uma mãe sabe o quanto é terrível seus filhos não estarem perto deles. Comece a orar pelos filhos deles agora. Comece a clamar. Clame pela casa. Agora a igreja vem, toda a igreja pode vir agora, e encostando no mais próximo. Toda a igreja, todo o corpo agora, juntos, justos, todos em oração, orando pelo seu pastor. Em alta voz. Aquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração. Comece a clamar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir ao Senhor. Comece a orar ao Senhor para que os céus se movam. Que ele tenha um coração voltado para o Senhor. Que ele tenha um coração apaixonado pelas suas ovelhas. Que ele tenha um coração rendido às suas ovelhas. Que ele tenha um coração voltado para o trono da graça do Senhor. Ore para que ele fuja das armadilhas do inimigo. Ore para que Deus cumpra a promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós profetizamos, em 40 dias Deus fará um reboliço nessa casa. A bênção que você ministra no seu pastor, ela volta para você multiplicada. A bênção que você ministra sobre os seus pastores, elas voltam para você multiplicada. Santo, 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 Jesus.
Deus eterno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todos possam dizer amém. Amém. Dê um abraço no seu pastor, sua pastora. A tua igreja te adora. Vamos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Mas bata a palma e dê glória a Deus. Bata a palma e glorifique ao Senhor. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 26. Dá para pregar ainda ou como é que está aí? Hein? Dá para pregar ou tá bom? Não, pode ir, não. Vocês querem ir embora ou dá para pregar? Ou já estão satisfeitos? Por mim, Deus já fez o que tem que fazer aqui. Devolve o microfone para o pastor, né? Falar aqui é bobagem. Aqui. Deus já fez aqui. Já liberou o mundo espiritual. Mas vamos lá. Vocês querem ouvir então o que Deus tem para falar? Amém? Tem alguém com sono aqui? Não? Então vamos lá então. Então, Ministério de Louvor, fiquem comigo aí. Pega a cadeira aqui, senta aqui, que você vai ficar aqui do meu lado aqui, que nós vamos caminhar junto aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu virei para minha esposa e falei, tem uma movimentação estranha acontecendo. E quando há uma movimentação estranha, diga comigo, quando há uma movimentação estranha, é porque há o sobrenatural. E quando há o sobrenatural, o natural não identifica. Por isso que chama sobrenatural. Amém? E você está preparado para isso? Para viver o sobrenatural? Eu estou acostumado a viver o sobrenatural e a ministrar o sobrenatural. E eu sou testemunha de vários ministérios e várias igrejas que viveram o sobrenatural. Mas o sobrenatural só vem quando você deixa de ser um para ser povo. Povo de Deus, corpo de Deus. E aqui em Levítico, capítulo 26, verso 11 e 12, ele vai dizer, olha, porém o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês, andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Sabe, você não sabe o que você tem. Claro, até que você perca aquilo que você tem. Princípio básico. Você não sabe o que você tem até que você cresça. E muitas vezes nós não identificamos o real valor daquilo que está nas nossas mãos. Por exemplo, os filhos de Eli
eles não sabiam o real valor da arca dos filisteus, mas descobriram com a vida. Morreram, porque para eles a arca era um instrumento que conduziria à vitória pessoal. E como Deus não morreu, não enviou o filho dele na cruz para te dar uma casa ou trocar o seu carro, então eles morreram, porque esse não é o propósito do povo de Deus. Isso é consequência de uma vida no altar. Abinadab não reconheceu o valor da arca da aliança, que ficou 32 anos na casa dele. Mas Obed-edom, com 3 meses, prosperou ele e a casa dele, porque ele reconheceu o valor da presença de Deus. Davi nunca teve. É interessante, Rafa, né? Que as pessoas ficam assim, não, eu quero Davi, né? Davi lá carregou a arca, Moisés caminhou e tal, Neemias batalhou, Elias o profeta. Aí eu imagino, né, vem cá, 4 homens, rapidinho, corre, 4, 1, 2, 3, 4. Esses caras, Neemias, Davi, Elias e Moisés, eles vão chegar lá no Rafa, hein? Eles vão chegar no Rafa, e o Rafa vai assim, cara, você, Moisés, você fez tanto isso, você atravessou o mar, olha você, aí vem esses 4 e fala assim, cara, pergunta para ele assim, como é que é ter a presença de Jesus dentro de você? Eles não tiveram a presença dentro, mas dele tem a presença, coisa que Moisés, Elias não tiveram. Nós temos o privilégio que eles não tiveram, de ter a presença dentro de nós. Então quando a gente estava querendo chegar no céu para saber Moisés, cara, como é que é viver com o Espírito Santo dentro de você? Você pode aplaudir o Senhor por isso, pode? A gente não consegue entender o que é isso. Mas esses caras vão virar, como é que vocês conseguiram? O que vocês fizeram com essa presença? Davi nunca teve. Quem viu a glória de Deus? Moisés viu a sarça que ardia. Elias viu no monte, Deus dentro de uma caverna. Salomão, ao fim da construção do templo, depois de orar a Deus, ele viu a glória que consumiu o holocausto. Davi viu a glória manifesta na criação. O Salmo 19 vai dizer, os céus manifestam a sua glória. Ezequiel o viu entre os querubins, tendo afirmado que tem um aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Vendo isso, caiu sobre o seu rosto. Ezequiel capítulo 1, verso 28. De forma magnífica, Isaías descreve a glória do rei. Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Então, porque somos levados, conduzidos a fases tão difíceis, que desistir parece ser a coisa mais certa, ainda que não queremos. Pois as lutas se dão exatamente na fase da formação. Lembre que eu estou falando de um corpo que está se formando. Cristo nos fala da fé e de ser como uma criança. Mas o fato dele falar não, né, de você ter uma fé como a de criança, ele não está dizendo para você ser infantil. Consegue entender isso? Ele não fala de ser infantil. Há uma diferença entre ser criança e ser infantil.
Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Guarde essa expressão. Via aquele que é invisível. E ele está aqui. Eu posso ver. Como assim, se ele é invisível? Ele é tangível. Eu posso tocar. Por quê? Porque quando eu toco, eu sinto que há uma reação no meu corpo. Então, se eu estou estendendo a mão e tocando a presença dele nesse lugar, eu sinto no meu corpo que eu estou tocando na glória dele, porque a glória dele encheu o templo, e o meu corpo reage a essa glória, porque eu vejo aquilo que não vê os olhos, mas é tangível. O meu corpo sente que há algo que enche esse lugar. Você pode levantar a sua mão e tocar, e aplaudir, e glorificar, e sentir a presença dele. E como é lindo o que Deus faz. Porque em algum momento da vida de Moisés, ele foi lá, pegou a cadeira da decisão e falou: olha, eu vou tomar uma decisão hoje. Pai, senta no trono, porque a minha decisão é: eu me recuso a ser chamado da filha do faraó. E nós vivemos um mundo capitalista, consumista, e a gente acaba entrando nessa onda. Então houve um momento que Moisés tomou uma decisão. De um lado ele tinha sonhos, projetos, riqueza, proteção, prosperidade. E do outro lado, um caminho deserto, sem placa, sem nada, mas com uma coisa maravilhosa: a presença de Deus. Então ele deixou, ele cresceu, e então ele foi formando. Diga para o seu irmão: precisamos crescer. Então ele não quis mais ser chamado filho da filha de Faraó. Então hoje você vai decidir se continua na cadeira da decisão, ou se você vai tomar uma decisão. O que significa isso? Preferindo ser maltratado. Então, o que o pastor está dizendo é que eu vou decidir ser maltratado. Foi o que Moisés decidiu. Foi o que Jesus decidiu. Foi o que eu decidi. Foi o que os pastores decidiram. Qual caminho você vai trilhar? Ou você vai seguir esse evangelho Nutella, que promete prosperidade, riquezas, uma vida sem luta? Por falar em luta, se eu fosse você, não perdi amanhã o que Deus vai fazer aqui amanhã pela manhã. Amém? Preferiu ser maltratado como povo de Deus a desfrutar dos banquetes desse mundo. Ele preferiu o seu chamado do que continuar com aqueles que o criaram. Ele escolheu perder para se tornar o que Deus tinha preparado para ele. Ei! Você está disposto a perder? Olha para o seu irmão e fala: você está disposto a perder? Então entenda que às vezes
nos tornamos infantis quando nós não sabemos o real valor do nosso chamado. Quando Deus me chamou para o ministério, depois de muita luta, eu entrei numa crise que eu pensei, como é que eu vou viver a minha vida sem salário, sem trabalhar? Desde os 26 anos eu trabalho em tempo integral. Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou administrar? Como é que eu vou casar? Oh, irmãos, vocês não sabem o valor que é isso. O diabo tentou roubar a minha expectativa. E Deus falou assim, preocupa não, meu filho, você nunca mais está desempregado. Nunca mais vai te faltar nada. Qual é o valor do chamado para você? Porque qual que é o valor? Eu nunca tenho, mas eu sempre tenho. Você consegue entender o que é isso? Eu não tenho, mas já fui para os Estados Unidos 3, 4 vezes. Já fui para Israel 2 vezes. Conheço o norte, conheço o sul. Tiro férias 20 dias em Salvador. Eu nunca tenho, mas eu sempre tenho. Porque Deus não reconhece o valor. Deus não tem valor. Porque Ele é Deus. O valor real, então, da presença de Deus em nós. A Bíblia diz que Moisés cresceu. Então, tem alguma coisa que Deus está esperando você crescer. Para florescer. Então, o que nós temos que entender é que não dá para nascer no mesmo pé goiaba e mexerica. Concordam comigo? Cada igreja tem o seu fruto. E o florescer é uma época sensível. Porque se vem um vento, as flores caem. Se não protege as flores, se as flores caem, não tem frutificação. Então, para que haja a frutificação, o processo entre ramos, galhos e frutos depende do florescer. Então eu tenho que identificar o que Deus está fazendo de novo, nesse novo tempo. Porque se eu venho de um outro ministério, quanto que veio de um outro ministério? Levante a mão. Bem alto. Isso. Se eu venho de um outro ministério, de um outro tempo, e eu trago esse tempo que ficou para trás, para o tempo real de hoje, eu estou mudando processos. Eu estou ativando uma memória de coisas que aconteceram em outro lugar, do qual Deus não tinha esse propósito. Porque a memória ativa o sentimento. Então é igual uma criança. E quando você ativa algo nela, ela tem um sentimento. E aí ela não consegue identificar a época, o tempo que está acontecendo. Então, ela se torna infantil. E acontece que a igreja se infantiliza quando ela não entende que Deus tirou ela de um lugar, plantou no outro lugar, para um novo propósito, para um novo processo, para um novo e vivo caminho. Então você que estava no lugar, sai desse lugar, porque você entende que Deus não quis mais você lá. Então você vem para viver um novo com memórias velhas. E aí o diabo, ele vai roubar de você a sua proatividade. Porque quando você começa a pensar que Deus vai fazer um novo, Ele começa a mostrar para você processos velhos, dos quais você estava sendo treinado. E por causa dos processos velhos, de coisas velhas que Deus, é como, por exemplo, quando você é criança e faz alguma coisa, e o pai te põe de castigo. Só que agora você é adulto, então você não fica mais de castigo. Mas você cresce e ainda acha que Deus te põe de castigo.
Então você está vivendo um processo aqui, com memórias de um processo que ficou lá para trás. E dizendo que está vivendo um tempo novo. Da boca para fora. E aí a igreja fica infantil. Ela não amadurece, ela não cresce e ela não gera frutos. Vê as flores, vê a promessa, cria expectativa e você fala: eu até achei que a igreja ia crescer. Eu até achei que esse pastor ia não sei o quê. O problema é que você não identificou aquilo que está acontecendo no momento e a sua memória trouxe processos antigos. Porque você não discerniu o corpo. Mas você fica pedindo a Deus para mudar coisas das quais você não consegue se decidir. E por você não conseguir, então você não vai discernir. E porque você não vai discernir, você não vai decidir. Porque você não sabe o que você quer. Como nós vimos aqui no teatro. Então você vai fazer o quê? Você vai procrastinar. E você sabe como é que crente procrastina? O pastor vira e fala assim: irmãos, vamos criar um ministério na igreja de pintura. Irmão, você quer participar do ministério de pintura? Pastor, eu fico honrado, mas eu não faço nada sem oração. Eu vou orar. Procrastinar é a desculpa santa. Vamos fazer evangelismo. Pastor, eu não faço nada sem oração. Eu sou uma pessoa de oração. Eu sou uma mulher de oração. Eu vou orar e eu te falo. Mas não está na Bíblia. Até quando você vai procrastinar a sua vida? Está na hora de crescer. Irmão, fala: irmão, está na hora de crescer. É a fase entre flores, galhos e frutos, é florescer. O florescer determina, o fruto determina, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: pela árvore, pelos frutos, pelas flores se conhece a árvore. Não é isso que está escrito na Bíblia? Não é isso? Não? Quem acha que não, levante a mão. Está escrito o que na Bíblia? Mas se você é uma flor, você não chegou no estágio de ser reconhecido. Quer dizer que se você é uma flor e não virou um fruto, você ainda não se decidiu. Você ainda está imaturo. Você ainda é um adolescente no reino. Então você precisa se posicionar, se decidir, virar um fruto. Porque como é que eu vou dizer que aquele pé é um pé de laranja se nunca deu laranja? Tem crente que pipoca de igreja em igreja e nunca deu um fruto. Que não é crente. Porque não amadurece. Pelos frutos se conhece a árvore. Então está na hora, igreja, de crescer e entender: eu não movo o pé até eu gerar frutos nesse lugar. Eu quero ser reconhecido diante de Deus. E você não reconhece dando esmola, pagando sanduíche, orando pelo irmão. Não é reconhecido recebendo o Espírito Santo. Você é reconhecido pelo fruto, pelas almas que você ganha, pelo fruto que você gera. Amém? Então você precisa crescer. Moisés foi alimentado pelos egípcios, teve uma educação egípcia. Então você está orando para Deus colocar você o desejo de buscá-lo. Você está orando para Deus colocar em você o desejo de ler a Bíblia, de ser efetivo no corpo de Cristo. Você precisa crescer e deixar de ser infantil. Orações infantis. Pai, coloca no meu coração o desejo de ler a Bíblia. Coloca no meu coração o desejo. Não, irmãos, essa é a parte do obedecer.
essa é uma parte mais legal, que é a parte do prazer. E vai dizer: antes, o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. De dia e de noite. Então você tem que mudar a sua oração. Não é para Deus te dar, fazer você ler a Bíblia, orar. Deus, eu preciso ter prazer na tua obra. Você precisa crescer, irmão. A igreja precisa crescer. Ter prazer na palavra do Senhor, ter prazer na leitura bíblica do Senhor, ter prazer na oração do Senhor, deixar de ser infantil. Moisés decidiu não ser definido pelo seu ambiente. Se tem um monte de crente, não importa o que tem crente, se tem igreja brigando por placa, se tem pastor brigando por placa, isso não define quem eu sou e nem a minha identidade. Isso não me faz mover, o ambiente não define quem eu sou filho do Deus Altíssimo, eu tenho um chamado, eu tenho uma identidade, eu sou conhecido diante dEle, eu gero frutos para Ele, e por onde eu vou, eu exerço isso para Ele. Eu não mudo conforme o ambiente, eu sou o que sou, porque eu sou dEle. Não ser limitado pela sua experiência. Então, creio que Deus está te chamando, como igreja, a superar algumas coisas nesta noite, neste dia. Superar a fase de precisar constantemente de pedir perdão para Deus. Todo dia, me perdoa. Todo dia, me perdoa. Quando é que você vai parar de pedir perdão e vai começar a avançar na sua vida? A criança que todo dia erra. Ai, Deus me perdoa. Ai, Deus me perdoa. Ai, Deus me perdoa. Aí Deus fala assim: tudo bem, eu te perdoo, mas sai para lá. Você não tem utilidade para mim. Porque algumas pessoas estão mais interessadas na misericórdia de Deus do que na graça dele. Que tipo de pessoa é você? Que está pendurado na misericórdia e não vive a graça? Porque a graça é para os santos, a graça é para os eleitos, a graça é porque tem prazer na lei de Deus, a graça é porque é aquele que vive sem ninguém ver, mas ele vive para Deus. A graça é aquele que serve na igreja, mas ninguém sabe que ele serve, porque ele não está preocupado com quem está vendo, ele está preocupado com quem ele está agradando, que é o Pai que o chamou. Aleluia. Superar a fase de necessidade que todos tenham de gostar de você, de ser agradável. Pastor, o senhor está vendo aqui, pastor, trouxe um enfeite novo para a igreja. Pastor, olha, trouxe aqui, pastor, coloquei aqui mais um pedido de oração. Pastor, aqui, doei uma xícara para a igreja. A necessidade de agradar, de mostrar você quem você é. Ele escolheu ser maltratado. Ele abandonou as coisas infantis. Como um jovem com idade avançada vive na dependência dos pais ou da opinião de outras pessoas, ele escolheu crescer. Crescimento. Diga, crescimento é uma escolha. Eu te pergunto, você vai se envolver com o crescimento dessa igreja? Não, acho que não entendeu. Você vai se envolver com o crescimento dessa igreja? Como é que você vai? Você conhece a história do bacon e do ovo? Conhece? Da galinha e do bacon e do ovo. Do bacon e do ovo. Você conhece a história? A granja aí, ó. Tem um prato de comida. A galinha doou o quê? E o porco? Hein? A vida. Ele teve que morrer para tirar o bacon. Até quando você vai ficar doando ovo? Pastor, a minha parte daqui. Deu o ovo, já está bom demais. Deus não quer o ovo, Deus quer o bacon. Deus quer a sua vida. Nada menos que isso importa para Ele.
Então ele escolheu ser maltratado. Foi assim com os profetas, foi assim com Jesus, é assim comigo, é assim com todos aqueles que amam a Deus. Então diga, então, crescer é saber que o seu ministério vai crescer em terreno hostil. Como é que é o seu terreno? Já fiquei sabendo algumas histórias aí. Está bem hostil. Isso determina o tamanho do seu ministério. Porque o primeiro impacto do nosso ministério, ele acontece no mundo espiritual. E como os demônios sabem aquilo que Deus tem, porque nós somos chamados desde o ventre da mãe, Deus separou você como separou Abraão. Então você precisa entender que não é as pessoas que rejeitaram você, é Deus que escolheu você. E Ele te chamou tanto que Ele tirou de um ninho, onde não havia amor, para te falar, eu te amo. E te entregou ali os seus pastores, vem cá pastores, Shelley, para te abraçar e te falar, não é que te rejeitaram, é que eu te escolhi. Dá um abraço nela. Você está preparado para isso, irmãos? Para mudar a forma como você vê as coisas? Porque o diabo quer mostrar para você uma coisa que você não está enxergando, que Deus está fazendo. Então a rejeição dos homens é a eleição de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então ele entendeu porque o texto diz que ele escolheu ser maltratado. Assim como Cristo resolutamente escolheu os cravos, é isso que Deus espera de mim e você. Mas é incrível como qualquer pessoa pode interferir com pequenas coisas nas grandes coisas que Deus tem para você. Como que alguém pode chegar e buzinar no seu ouvido e arrancar você do ministério, arrancar onde há uma situação tranquila, como nós permitimos que pequenas coisas nos arranquem daquilo que Deus tem para a nossa vida, do nosso propósito, dos relacionamentos, daquilo que o Espírito Santo prepara. Como hoje a igreja se torna sensível a isso. E nós precisamos entender, e você como corpo precisa entender, que se você quer que floresça, proteja a árvore. Porque se alguém tentar contra ele, mexe com a igreja. Se alguém cai no adultério, a igreja cai. Então eu tenho que proteger, eu tenho que entender que esse é um momento crucial para essa igreja, porque ela está florescendo e eu não quero ser conhecido como aquele que impediu a frutificação. Então é um momento delicado em que há o engajamento e o envolvimento, porque Deus vai soprar para que haja uma grande frutificação. E você vai ser o instrumento. E aquilo que você faz torna você reconhecido no céu. E eu sei disso, porque por onde eu e minha esposa vamos, nós somos reconhecidos pelo céu. Porque somos embaixadores do Senhor. E você quer ser embaixador do reino? Ontem fomos tomar café de manhã. E aí tem bolo de maçã, de maracujá, de laranja, de fubá, de milho. Mas eu gosto do bolo de banana. E qual é o bolo que tinha na mesa? Banana. Mas aí fomos lá tomar café na casa dos pastores amigos nossos. E tinha tanta coisa que podia ter na mesa. Tinha um cuscuz da Bahia, que a minha esposa adora. Porque ela é uma embaixatriz do Senhor. E o Senhor conhece o gosto dela. Você quer ser embaixador do Senhor? Você quer ser bem tratado? Faz a obra do Senhor. Protege a igreja do Senhor. Protege essa pessoa que está do seu lado. Ela não é sua inimiga. Sabe, nós temos que parar de, porque quando alguém faz um pecado, alguém comete alguma coisa, em vez de você puxar a rasteira, pegue pela mão e levanta. Em vez da sua língua profanar o pecado, comece a orar para Deus guardar.
Está na hora de a gente mudar o nosso comportamento, de ser infantil. Igual, se você contar, eu conto também. Se você falar, eu falo também. Está na hora da igreja crescer. Ou seja, se alguém está caindo em pecado, reúne oração, vamos orar e vamos salvar do pecado. Está na hora da igreja expor o pus dos fofoqueiros e malfeitores, e não os pastores. Porque os malfeitores e fofoqueiros saem honrados e os pastores humilhados. Nós estamos invertendo os valores. E a igreja enfraquece. Uma supressão do pecado. Um ensinamento errado. Porque nós somos ensinados a empurrar a sujeira para baixo do tapete. E não fazer a coisa certa. Tipo assim, pastor, eu ensino os meus discípulos, eu ensino os meus pastores, eu ensino as pessoas, pastor, eu vi uma mulher, e aquela mulher olhou para mim, pastor, e aquela mulher tem um corpo, pastor, ora por mim, para mim não cair. Porque quando você faz isso, você derruba o demônio que está tentando aquela pessoa. Mas o demônio ensina que você não pode expor as suas fraquezas, como se você não tivesse mais elas. Então você cai na armadilha do diabo, em infantilidade, achando que você não vai cair. E o pastor quer proteger você. Então empurramos para debaixo do tapete. Ouvimos muito sobre perdão de pecados, mas pouco sobre libertação de pecados. Aquele que peca, não peca mais. Infantilidade é assim, sempre fazendo a mesma coisa. Do que adianta perdoar os pecados ou correr de volta, se você corre de volta para a mesma coisa do qual Ele tirou de você? Deus me tira isso, Deus tira, e aí você volta e corre para aquilo. Então você está desistindo daquilo que Deus designou para você. Deus, eu quero a tua obra, eu não quero uma proposta milionária, eu quero a tua obra. Aí Deus tira a proposta milionária, mas aí aparece outra lei, você corre para ela. Então você está sempre correndo em direção daquilo que o seu coração está inclinado. Você está mais inclinado às coisas do seu coração do que às coisas de Deus, porque você não sabe o valor da presença de Deus na sua vida. Eles não crescem, e porque eles não crescem, eles não decidem. E porque eles não conseguem escolher, não serão maltratados. Eles ainda estão presos a uma pregação do evangelho barata, centrada em agradar você. Eles ainda acreditam que podem servir a dois senhores. Eles ainda acreditam nessas baboseiras. E então eles vivem entre dois prazeres, entre dois mundos. E procrastinar a sua missão é o maior de todos os pecados. A igreja quer mudar isso hoje. Você quer viver o sobrenatural? Eu vi homens comuns, adúlteros, idólatras, prostitutos, homens que tinham na gaveta mais de 200 revistas Playboy, serem transformados e virarem pastores, líderes. Pegamos homens que estavam separados, morando com a amante. Pegamos de volta, botamos em casa, discipulamos, tornaram-se pastores e adolescentes. Porque aonde havia o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então a igreja, em vez de ficar condenando o pecado, ela tem que resgatar o pecador. E não chutar ele, empurrar ele abismo abaixo. Você quer ser igreja? Quem é que vai lavar os pés de um mundo caído, se não a igreja?
Então, irmãos, Paulo vai dizer, a igreja, o Deus a quem eu sirvo, ele vai dizer a mesma coisa, a igreja, o Deus a quem eu adoro. Você não adora Deus cantando, você adora Deus servindo, frutificando, cuidando, renunciando, abrindo mão de você, para que Cristo se manifeste através de você. Você está disposto a isso? A igreja está disposta a isso? Pode ficar de pé no seu lugar. Você aceita o seu chamado nessa noite? Quantos aqui tem um chamado? Sai do seu lugar e vem aqui no altar, você que tem um chamado. Bom, pode deixar. Essa cadeira, você vai colocar a sua decisão hoje nessa cadeira. Eu só não entendi porque os demais não vieram, porque toda a igreja tem um chamado. Sabe qual que é o primeiro chamado da igreja, irmãos? Sabe o grande problema que nós não entendemos na igreja do Senhor? Sabe por que as igrejas fracassam e são infantis? Porque Deus chamou você para cuidar dela e ela cuidar de você. Deus instituiu a igreja para um cuidar do outro. Eu não entendo porque essa menina não tinha o que comer em casa. Já falei com o pastor, depois do culto chama ela. Foi ou não foi? Porque isso não pode acontecer dentro de uma igreja. Não pode mesmo. E muitas coisas não é o pastor que faz, é a própria igreja. É a própria igreja. Eu vi várias vezes no nosso ministério pessoas chegar com um carro, abrir o capô do carro, tirar sacolas e sacolas de um carro e colocar no outro. E eu falei, o que está acontecendo? Não, pastor, é porque ela está sem comida em casa. E eu nem estava sabendo. Porque eles foram chamados para cuidar um do outro. Isso é igreja. Vocês só vão frutificar lá fora quando frutificar aqui dentro. Qual é a sua necessidade? Você sabe a necessidade do seu irmão? Quando você entender isso aqui dentro, você vai entender isso lá fora. Quando a igreja muda por dentro, ela gera frutos para fora. Quando você muda por dentro, você gera frutos para fora. Você não pode ter uma pregação da qual você não vive. Quer ser igreja do Senhor? Cuide de quem está do seu lado. Faça o que tem de fazer. Agora entenda uma coisa, Deus manda caminhar 2 milhas. Vai uma, vai 2. Te dá a túnica, dê a capa. Acabou. Limite. Quem me conhece sabe que eu sou nessa área. Quem me conhece sabe. Não, já ajudei, quer ir para o pecado, pode ir. Quer destruir a vida, pode destruir. Já ajudei, já paguei conta, já não falou o que. Aí o caminho da igreja está cá. Eu não sou o bom samaritano, não é o bom samaritano, eu não sou a pessoa que veio para poder ajudar as pessoas. Eu vim pregar Jesus para as pessoas e fazer o que Jesus fez. Se a pessoa não quer Jesus, eu também não quero ajudar ela. Porque eu fui chamado para pregar o evangelho do reino de Cristo. Outras pessoas vão fazer esse papel, não eu. Amém? O chamado da igreja é para cuidar um do outro. Isso é ser igreja. É o primeiro chamado. E aí quando você começa a cuidar tão bem de alguém, Deus fala assim, gostei, traz ele para perto. Ele serve para ser meu pastor. Ela serve para ser minha pastora. Então Deus começa a ver você trabalhar tão bem dentro da igreja, que Ele começa a chamar você. Mas infelizmente a gente é tão infantil, porque a gente chama aqueles que aparecem mais e não aqueles que servem mais. E você vai aprender amanhã quem é o maior no reino de Deus. Você aceita esse chamado? Então fecha os seus olhos, pega na mão do seu irmão e fala, Jesus, eu quero aprender a apacentar o meu irmão. Tive fome e me deste de comer. Tive preso e fostes me visitar. Tive frio e me destes o que cobrir.
Você ora pelo seu irmão, você ora por ele, você conhece o chamado de Deus que transforma uma igreja. É quando eles começam a cuidar um dos outros e não maltratar uns aos outros. Isso é um corpo. Amém? Ore para essa pessoa agora. Abençoe a vida dela. Eu te abençoo, meu irmão. Assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família. Abraça uns aos outros e que Deus abençoe vocês. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados e unidos, vivendo em amor, uma família. Vida em qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, te declara a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados e unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, se nós entendermos o Salmo 133, o que vai acontecer são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Amém? Olha só, essa cadeira vai ficar aqui amanhã, até amanhã à noite, no término do culto. Ela não vai sair daqui, tá? Até pedir os irmãos da recepção, não tirem, vai ficar aqui. Amanhã você vai vir na parte da manhã, você vai vir à noite, e você vai ficar olhando essa cadeira e vai lembrar qual é a minha decisão. Eu vou ficar sentado nela ou vou colocar Jesus nessa cadeira aí? Não é verdade? Então amanhã, no que você vier, você vai ficar olhando para a cadeira e isso vai ficar meditando na sua cabeça, tá joia? Nós já estamos encerrando, mas preste atenção, amanhã tem mais. Você consegue entender isso? Que amanhã tem mais de Deus aqui neste lugar? Sabe, quando Deus colocou essa conferência no meu coração, não foi à toa.
E o tema também foi um tema muito sugestivo da parte de Deus sobre as nossas vidas. Então, não deixe de aproveitar nada. Vá até o fim. E amanhã, 8 horas da manhã, nós vamos estar vindo para cá. Por quê? Porque nós vamos ter também um café da manhã aqui. Aí eu preciso que os irmãos, cada um traz uma coisinha simples. Um traz uma bebida, um café, o outro traz um bolo, um traz um pão, o outro traz um pãozinho de queijo, sabe? Porque juntos nós somos o quê? Mais fortes. Então, bolo de banana, já gritaram ali, bolo de banana, tapioca. Aí o bacon agora foi forte, né? É a história do bacon, eu acho que você nunca mais vai esquecer. Vai esquecer, pastor Daniel? A galinha contribui com o ovo, o porco com a vida. É forte isso aí, não é verdade? Então, vamos lá. 8 horas da manhã você vai vir, mas não chega tarde, não chega às 8, sabe por quê? Porque de 8 às 9, nós vamos ter 1 hora de comunhão, para você bater papo, para você tomar um café gostoso. Das 9 para frente, nós vamos vir para cá, e o pastor Alisson vai ter uma palavra para nós amanhã, na parte da manhã também. E à noite, 19 horas, nós vamos ter o nosso culto, e vai ser, né, um culto de adoração a Deus, vai ser o encerramento da conferência, e a pastora Cris, olha lá, a pastora Cris, Deus vai estar usando ela aqui poderosamente amanhã à noite, no encerramento da conferência. É importante que você venha, é importante que você convide alguém, tá? E que você possa ir para casa hoje pensando em tudo que foi falado aqui desde quinta-feira. O que Deus está ministrando no seu coração desde quinta-feira. Porque é um novo tempo. Mas, para que haja um novo tempo, a gente precisa mudar. E o que está sendo aplicado aqui é essa mudança de mente para que haja crescimento, para que venhamos sair dessa infantilidade espiritual. Eu tenho falado sobre isso, Vanusa? Crescimento espiritual. Tem uns 6 meses, não tem? Tenho falado isso rotineiramente. Então, meus amados, eu espero vocês aqui amanhã. Coloca o relógio para despertar. Você está cansado? Eu estou, mas não estou nem aí, eu vou vir assim mesmo. E eu te espero aqui, em nome de Jesus, tá bom? Vou despedir você com a bênção apostólica. Não pode confundir. É 8 da manhã. É 8 da manhã. E é amanhã, também conhecido como domingo, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Pai, nós te louvamos nesta noite, te bendizemos, Senhor, te damos graças. Obrigado por este tempo precioso que o Senhor nos concedeu na sua casa, Senhor. Que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, porque nós temos a certeza de que o Senhor trabalhou em nossos corações, o Senhor abriu os nossos olhos, e isso é muito bom, meu Pai. Quando permitimos que isso aconteça em nossas vidas, o que percebemos é que há esse crescimento necessário em nossas vidas. Nós entregamos a cadeira da decisão das nossas vidas para o Senhor Jesus, e que Ele possa ser o dono dessa cadeira, tomando as decisões, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, Pai, descansa o nosso coração, traga paz, alegria, traga unidade e bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas, e que a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, e que o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, família, sobre esta igreja, bem como toda Israel de Cristo na face da terra. Vão em paz, fecha a sua mão, segurou firme, segurou. Agora você vai guardar no seu coração, guarda tudo no seu coração. Vai falar com ele assim: obrigado, Jesus. Agora você vai falar assim: eu te amo, Jesus. Agora você aplauda ele e glorifica o nome dele. Vão em paz, meus amados, em nome de Jesus.